bom estar aqui com vocês. Eu sou a professora Mônica, trabalho com literatura e hoje nós veremos o realismo, uma das escolas mais importantes para quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular, então não pode deixar de entender o que foi o realismo. Vamos começar pensando na palavra realismo, e aí nós temos real, o que significa dizer que tudo aquilo que o autor coloca é com base na realidade, ou seja, tudo aquilo que o autor coloca é exatamente aquilo que ele experienciou, aquilo que ele viu. Então, vamos começar com as nossas questões? Eu trouxe para vocês uma primeira questão que faz com que você entenda o realismo como um todo. Então, diz o seguinte: analise as seguintes proposições e assinale a correta em relação ao realismo. O escritor, por não aceitar aquilo que enxergava na sociedade e da qual fazia parte, buscava fugir, criando um outro mundo. Aí a gente para um pouquinho aí e pensa, mas espera aí, essa história de criar um outro mundo nada tem a ver com o que é real. Ou seja, se você está fazendo a prova e apareceu isso aí, você já poderia passar para a alternativa seguinte. Por quê? Porque nós sabemos que quem tem essa preocupação em criar um novo mundo são os autores românticos e não os realistas. Ainda diz, ao leitor cabe a análise de uma sociedade apodrecida e de valores superficiais. Tudo bem, cabe sim. Você que é leitor, ao se deparar com a obra realista, você estará se oportunizando a fazer essa análise dessa sociedade com valores apodrecidos. E aí, quais seriam esses valores que eles colocam como já apodrecidos? Família, escola, igreja, ou seja, os pilares da nossa sociedade entram em xeque com as obras realistas. Então, cortamos, certo? A letra A, passemos para a letra B. O autor escrevia valorizando a razão, a verdade. No entanto, os sentimentos e emoções das personagens se sobrepõem às ações e interesses descritos, indicando-se assim que somos reféns de instintos e desejos que confirmam determinadas teses científicas. Aí você pensa, mas Mônica, tese científica é do realismo, não é? Sim, só que do realismo naturalismo. Lembrem que o realismo, de maneira geral, é usado para designar três escolas diferentes. O realismo mesmo de Machado de Assis, mas também o realismo, naturalismo, de Luiz Azevedo, que vocês bem conhecem pelo livro Cortiço, e ainda o parnasianismo, que seria a poesia realista, segundo alguns autores. Sendo assim, nós vamos cortar, porque essa questão de instintos é muito mais para o naturalismo, certo? Valoriza-se a razão e a verdade? Sim. Valoriza-se a razão, valoriza-se a verdade. Mas nós não ficaríamos por essa questão de instintos. Passemos então para a letra C. A letra C diz: o cientificismo, o racionalismo, a observação dos fatos fazem da obra um importante registro da sociedade. Corretíssimo. Cientificismo, por quê? Porque nesse momento, lembrem, realismo no Brasil, nós estamos aí entre 1881, certo? E que vai se prolongar até 1922, com a Semana de Arte Moderna. É um tempo perfeito no que diz respeito à valorização da ciência, à busca pela verdade dos fatos. E os nossos autores, eles fazem parte desse tempo. Lembrem, o autor ele vai escrever sempre sobre aquilo que ele vive, sobre aquilo que ele vê. Sendo assim, a ciência faz parte, sim. A partir do realismo, nós podemos entender que há um casamento perfeito entre ciência e literatura, certo? Uma vai tirar vantagem da outra, mas vão caminhar juntinhas. E até os nossos dias, as melhores obras serão mesmo as obras em que a ciência serve como base. Depois diz o racionalismo, ou seja, nós vamos entender que somos seres racionais. Diferente dos românticos, que nos queriam apenas seres emocionais, o autor realista vai dizer que somos seres racionais. Sendo assim,
o que comanda as nossas ações, o que se sobrepõe aos nossos sentimentos e emoções, é mesmo o uso da razão. A observação dos fatos, eu já falei disso para vocês, fornecendo ao leitor possibilidade de refletir sobre si mesmo enquanto ser humano, homem, mulher, e bem como sobre os fatos históricos sociais. É bom lembrar que nesse momento a Igreja Católica no Brasil, ela passa por uma crise, certo? E as obras realistas vão agravar ainda mais estas crises. Além do mais, é bom a gente entender que os autores, eles vão incluir em suas obras alguns fatos históricos. Isso muitas vezes faz com que o leitor pense, mas espera aí, isso é ficção ou realidade? É um recurso que o autor realista usa para dar veracidade à sua obra. Correta, então, a letra C. Mas qual o problema com a letra D, com a letra E? Vamos ver? O escritor não aceita a própria condição humana e busca, na ciência, explicações para determinados comportamentos, tentando justificar certas ações e falhas humanas. É perceptível nas obras as angústias, medos e anseios de seus autores. E, gente, isso aí caberia tão bem para o barroco, não é? Mas para o realismo, não. Letra E. As obras realistas são fortemente influenciadas pelo iluminismo. Epa, o iluminismo vai influenciar os autores árcades e não os realistas. Certo, mas então que ciência é essa que vai influenciar os realistas? Nós vamos pensar no positivismo de Augusto Comte, nós vamos pensar no determinismo, nós vamos pensar nas teorias de Marx e Engels, nós vamos pensar ainda no materialismo científico, certo? Vamos pensar, evidentemente, no evolucionismo de Charles Darwin e, evidentemente, se vamos tratar dos seres humanos, de suas ações e daquilo que eles pensam, claro que vamos ter um olhar também da psicologia. E aí usaremos as teorias de Freud. Ou seja, é muita ciência, tornando a literatura ainda mais rica. Tudo bem, pessoal? A letra E. As obras realistas são fortemente influenciadas pelo iluminismo? Não. Iluminismo, arcadismo. Certo? Passemos, então, para pensar um pouquinho no nosso grande autor realista. Segundo alguns, o maior de todos os escritores que já apareceram no Brasil, Machado de Assis. E eu escolhi para vocês uma foto lindíssima de Machado de Assis negro, certo? Aquela história de Machado de Assis embranquiçado. Não é, minha gente? E aí, Machado de Assis, ele começa a sua vida como autor romântico, mas é no realismo que ele verdadeiramente se encontra e é através de suas obras realistas que ele será conhecido como o grande gênio da nossa literatura. Pois bem, segunda questão, Machado de Assis é a expressão máxima da literatura realista brasileira, sendo seu iniciador em 1881. Machado de Assis inicia o realismo no Brasil, certo? Lembrando que o realismo nasce mesmo na França, como todas as outras escolas da época. Mas no Brasil, quem inicia é Machado de Assis, em 1881, já com um certo atraso em relação à Europa e com um livro que é o máximo, principalmente quando a gente quer entender verdadeiramente o que é o ser humano, quais são as nossas ações. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é inovador em tudo, certo? Sobre o bruxo do Cosme Velho, nome dado a Machado de Assis algumas décadas depois por outro grande gênio, Drummond, é verdade o que se afirma a letra A diz: por não ter frequentado regularmente a escola, seus textos apresentam uma elaboração sem qualquer sofisticação. Epa! Eu me recuso a continuar lendo essa questão. Minha gente, Machado de Assis é o mestre em tudo, inclusive na sofisticação de seus textos, tá certo? Tudo bem, ele não frequentou a escola. Menino negro, minha gente. E a gente sabe que se até hoje, até os nossos dias, a escola é um tanto elitista, é um tanto embranquiçada, infelizmente, no Brasil, imagine isso
lá no século XIX. Então, realmente, Machado de Assis não frequentou a escola. No entanto, nós vamos ler a obra de Machado de Assis e seremos incapazes de encontrar qualquer erro gramatical. Tudo bem? Tudo bem. Já me recusei a ler o restante da letra A. Vamos para a letra B. A B diz: a conversação com o leitor e a participação deste na construção da narrativa, frases e capítulos curtos, análise profunda dos humanos e suas ações, humor negro e ironia sutil são características não aprendidas no realismo, mas desenvolvidas pelo autor. Não, peraí, Machado de Assis tem suas características pessoais, certo? E essas características a gente vai encontrar também no realismo. Então diz, a conversação com o leitor, a participação deste capítulo na narrativa, frases e capítulos curtos, tudo isso é de Machado de Assis, certo? Ele vai pegar outras características do realismo, como, por exemplo, a observação na sociedade. Mas essa história de conversação com o leitor é própria de Machado de Assis. Esse humor negro é próprio de Machado de Assis. Os capítulos curtos, também Machado de Assis. As ironias sutis, tão sutis, que muitas vezes a gente nem percebe que ele está sendo irônico. Por isso que o leitor de Machado de Assis precisa ser um tanto perspicaz, muito inteligente, para perceber que algumas coisas que ele diz é pura ironia. Realmente, isso aí, ele não aprendeu do realismo, ele desenvolveu. Letra B de bola. Agora, o que é que temos na obra de Machado de Assis que vamos ter no realismo como um todo? Crítica às instituições sociais. Machado de Assis critica a igreja, critica a escola da qual ele não participou, critica a família, a famosa família tradicional. Machado de Assis vai mostrar que nunca foi uma coisa muito bonitinha, muito arrumadinha, não, tá certo? E aí ele pega isso do realismo. A linguagem objetiva também ele aprendeu com os realistas. O olhar atento para o homem e suas ações, isso ele aprendeu com o realismo. Mas essas características que eu coloquei aqui de início são de Machado de Assis. Sendo assim, já identificamos, não é? Letra B, certo? Mas aí alguém está pensando, Mônica, e por que não a letra C? Vamos ver por que não? As personagens machadianas são inconfundíveis. Correto, tudo bem. As mulheres são sempre descritas como interesseiras, manipuladoras e calculistas, enquanto os homens são quase sempre vítimas dos encantos femininos, arrastados por paixões e desejos. Epa, olha aí uma mentira. Tudo bem. Machado de Assis vai colocar as mulheres como sendo tão ou mais inteligentes do que os homens. E elas são manipuladoras sim, viu? E Machado de Assis não esconde isso. São interesseiras, mas observem, nós estamos no século XIX, as mulheres não iam à escola, nem pensavam em uma faculdade, tinham todas as limitações, elas usavam a única coisa que tinham em mãos, e muitas vezes a beleza, certo? Então alguns vão apresentarem-se, sim, como extremamente interesseiras e calculistas, certinho? Só que isso Machado de Assis não coloca como crítica, coloca apenas como uma evidência, como um fato. O erro da letra C está dizendo que os homens são vítimas. Os homens são vítimas coisa nenhuma, né, minha gente? Isso aí, só por isso a gente já cortaria. O homem nunca é vítima, então a gente já cortaria essa questão por isso. Arrastados por paixões e desejos. No mundo machadiano, há uma divisão entre os fortes e os fracos. Quem são os fortes? Aqueles que usam a razão, que dominam seus sentimentos, seus desejos. Não quer dizer que não se apaixonem, não amam. Sim, se apaixonam, amam, mas conseguem controlar tudo isso e não serem controlados por esses sentimentos. Tá certo? Quem vai ser o forte? O forte é esse que usou a razão. E quem é o fraco? O fraco é aquela pessoa que está sempre se deixando levar pelas paixões, pelos desejos e que não usa a razão. Vai se dar mal, viu? Mas aí independe se é homem ou se é mulher. Porque Machado de Assis ele não faz essa distinção, ele coloca simplesmente os seres humanos, com todos os seus defeitos, todas as suas qualidades. Tá vendo por que Machado é o máximo, minha gente? Letra D, qual o erro?
Vocês já devem ter descoberto aí, não é? O cenário de suas obras é o Rio de Janeiro, empregando-lhes um caráter regionalista. Cortei. Regionalista? Não. O cenário é o Rio de Janeiro. No entanto, as obras realistas, elas têm um caráter universal. Então, tanto a história de Bentinho e Capitu poderia ter acontecido no Rio de Janeiro, como ter acontecido em Recife, em Caruaru, em Garanhuns, seja lá onde for, é universal, certo? Certo. Sendo assim, não vamos perder tempo não, passemos para a letra E. Descobriram o erro? Machado divide os seres humanos entre fortes e fracos. Acabei de dizer isso, não foi? Mostrando toda a sua admiração para aqueles que vencem seus impulsos e dominam suas paixões, os fortes. Ao mesmo tempo em que não esconde seu desprezo para aqueles que são traídos ou que buscam apenas interesses materiais. Bem, minha gente, o autor aqui, ele é completamente impessoal, tá certo? Então, Machado de Assis não mostra nem admiração nem desprezo por ninguém. Ele apenas diz, ó, é assim que acontece na sociedade. É isso que você vai ver analisando, olhando atentamente para a sociedade. Se ele admira ou se ele despreza, isso a gente não fica sabendo, porque é próprio do realismo essa objetividade e impessoalidade do autor. Tudo bem? Vamos lá para a próxima? Eu coloquei aqui algumas frases que são a cara da obra machadiana. A gente olha e a gente diz, isso é Machado de Assis. Primeiro, ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Minha gente, isso aí é a dedicatória do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Imaginem só o quanto há de negativismo aqui. Por quê? Porque nós, quando escrevemos qualquer coisa ou precisamos dedicar, a gente dedica à família, a alguém que a gente ama, a um amigo, a alguém que nos ajudou, enfim. O autor aqui, e aí a gente vai entender que é o autor narrador, Brás Cubas, certo? Ele dedica a um verme. Isso significa dizer que não havia ninguém no mundo que merecesse sua dedicatória. Outra coisa que precisamos observar. Vejam que ele coloca o verbo roeu no passado. Como assim? Um verme roeu? Se o verme roeu, então significa dizer que ele já estava morto quando escreveu isso. Outro ponto que precisamos lembrar, ele não dedica a qualquer verme, ele dedica ao primeiro. Se é primeiro, é aquele que é o vencedor. Concordam comigo? Então aqui a gente já consegue perceber algumas nuances do realismo, tá certo? E aí o leitor que pega este livro já consegue perceber pela dedicatória o quanto de inovação ele traz. Segunda frase que eu separei para vocês, e é do mesmo livro. Diz, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Peraí, então Marcela é interesseira. Eu já disse para vocês que as mulheres muitas vezes são interesseiras, certo? Até porque mulher não é santa, né, minha gente? E nem é bom que seja, porque santa é um tanto, às vezes, artificial. Machado de Assis coloca as mulheres como elas são, tá certo? E aí dá a entender que Marcela o amou enquanto durou o dinheiro. Mas nós vamos entender também que Marcela era uma prostituta. Sim, Brás, um rapazinho ainda nesse tempo, se apaixona por uma mulher mais velha, bem mais experiente, prostituta, e vai encher esta mulher de joias. E enquanto ele tiver dinheiro para comprar joias, ela vai amá-lo. Tá certo? Veja que aí que também não coloca que ela não amou. Não, ela até amou. Só que o amor dela estava condicionado também aos presentes. 3. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Aqui nós temos a última frase do livro. No último capítulo, ele faz uma espécie de balanço de sua vida e chega à conclusão que houve coisas boas e houve coisas ruins. O leitor, diz ele, deveria imaginar então que ele saiu quite com a vida. E aí ele diz, não, engana-se, leitor. Eu tive um pequeno saldo. 2 pontos, e aí ele coloca essa frase que é primorosa, minha gente. Não tive filhos. Ora, se para a maioria de nós ter filho é perpetuar a espécie, é perpetuar o nome, é manifestar todo o sentimento maternalista ou paternalista, enfim,
para o autor de Memórias Póstumas, ou seja, para Brás Cubas, ter filhos nada mais é do que transmitir para uma nova criatura o legado de nossa miséria. E essa miséria aí nada tem a ver com miséria econômica. Miséria, aquilo que somos nós, na essência. E nada mais negativo do que isso. Há aqui uma latente descrença no ser humano, tá certo? Para o autor parece então que somos seres miseráveis. Tudo bem? Tudo bem. É ler Machado de Assis e olhar o mundo com outros olhos, até porque é esta a função da literatura, é ampliar o nosso olhar frente ao mundo. Bem, trouxe para vocês um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, Mônica, eu devo ler Memórias Póstumas para o Enem, para os vestibulares? Você precisa ler Machado de Assis de qualquer jeito. E não só para Enem, para os vestibulares, para a vida, né, minha gente? Mas se você está nesse momento focado mesmo em Enem, vestibulares, você não pode deixar de ler Machado de Assis, que é um dos autores mais pedidos. Ele e Drummond são os autores mais pedidos nestas provas, tá certo? E o que lê, então, de Machado de Assis? Leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o que nós estamos analisando, mas você também pode ler Quincas Borbas ou Dom Casmurro. Um desses três. Mas quer saber de uma coisa? Se eu fosse você, eu leria os três, tá certo? Então vamos lá? O fragmento diz: desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram a colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinzas ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é quem estragara o doce. Por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos, minha gente. Vê que criatura. Punha as mãos no chão. Aliás, desculpa. Prudêncio, o moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos. À guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado. E ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Quando muito ai, onhô, ao que eu retorquia: cala a boca, besta. E, gente, Machado de Assis está mostrando aqui o que era a escravidão no Brasil. Certo? Observe aqui as duas situações. O menino branco e muito ruim e muito malvado, tanto que era chamado de menino diabo, mas que fazia tudo isso e parece que nada lhe acontecia. Do outro lado, uma escrava que tem a cabeça quebrada, um outro menino que serve de animal, certo? Então, é Machado de Assis de uma forma muito clara, dizendo, olha, escravização é isso, tá certo? A terceira questão diz, encontra-se no trecho acima. A narração das travessuras do menino são colocadas com o intuito de dar ao texto um tom leve. Epa, leve, minha gente. Onde é que tem essa leveza? Leveza nenhuma, não há leveza. Por quê? Porque o que ele coloca aí é algo brutal, é algo de uma violência tremenda, tá certo? Não tem nada de leve. Mas não se percebe qualquer crítica. Há uma crítica contundente, tá certo? Por isso que não cabe aquilo que algumas pessoas que não conhecem muito da obra de Machado dizem, porque Machado de Assis foi preconceituoso, porque Machado de Assis era negro e não defendeu as pessoas que, como ele, também eram negras. Bem, lembrem que eu disse há pouco que a obra realista ela traz um autor objetivo, impessoal. Certo? Então, não há essa defesa escancarada. Machado de Assis não levanta bandeiras. Mas, de uma forma ou de outra, ele sempre vai colocando para você qual era a situação dos negros. E aí não adianta só dizer é isso. Ele vai fazer com que você perceba, certo? Como era a situação. Letra B. Machado de Assis faz uso de primeira pessoa, aproveitando passagens de sua vida para enriquecer. Eu disse que era objetivo, né? Então ele não aproveita passagens de sua vida. Cortemos. Letra C. Ao descrever o
aproxima-se do naturalismo, animalizando o ser humano. A obra de Machado de Assis nada tem de naturalista, certo? E ele não coloca aí para aproximar o ser humano de animais. Ele faz uma crítica, só isso. D. O trecho exemplifica a crítica à educação familiar da burguesia e apresenta a situação de crueldade em que viviam os escravos. Sim, uma crítica à educação familiar, porque esse menino fazia todas essas coisas e no máximo apenas servia de risinho para a família, ou o pai dava um tapinha no rosto dele, como dizia, mas que engraçadinho, certo? Então é uma crítica, ao mesmo tempo que mostra essa crueldade da escravidão. O que desmente a afirmação de que, sendo Machado negro, não denunciou a situação dos escravos. Denunciou, sim. Letra D. Certo, Mônica? Por que não a letra E? Vamos ver. As traquinagens e crueldade do menino são relativizadas, pois tinha ele apenas 6 anos. Não. A idade aí mostra apenas o quanto o menino já era ruim, ou incentivado à crueldade mesmo aos 6 anos. Tudo bem, pessoal? Então, nós paramos por aqui. Espero mesmo ter ajudado vocês e quero deixar claro sempre que o conhecimento nos salva e nenhum país consegue crescer em seus indivíduos ou seu povo sem educação. Beijo para todo mundo e vamos ler, né? Abraço, pessoal!